para todo mundo, amigos, seguidores do canal, quem esteja passando por aqui por acaso, aí se inscreve no canal. Vamos pedindo logo o like e compartilhamento para divulgar o trabalho, divulgar o canal. Hoje nós vamos então para a 10ª parte do Crime Total, essa história policial, sobrenatural, ainda não tem muito sobrenatural, mas vai ter em breve, do Hélio de Soveral, com o pseudônimo El Sov. Não chegou a ser radiofonizada lá na Rádio Nacional, como muitas outras, mas chegou a ser publicada em formato de livro de bolso lá pela editora Monterrey, lá há muitos anos, há décadas atrás. E nós estamos aqui no nosso trabalho, entre outros, de resgatar essa obra, né? A obra do Hélio de Soveral. Muito bem, então vamos para a 10ª parte. Já estamos nos encaminhando para o fim, ainda deve ter mais umas 3 ou 4 postagens. E a partir daí a gente volta naquele ciclo do canal, volta para os contos de minha autoria, volta para os clássicos do terror e para o Bárbara Terror, deve ser o próximo, assim que terminar o Crime Total. Então eu espero que vocês estejam gostando da aventura, da história, né? Agora vai aparecer finalmente a primeira pista desse mistério, da ação desse serial killer lá no interior da Inglaterra. Muito bem, então abraço a todos, até mais. Crime Total, parte 10. A primeira pista. O corpo foi encontrado às 9h15 da manhã, quando Alice Morris voltou da casa de seus pais. Apavorada com o espetáculo da cozinha salpicada de sangue, a empregada correu para a rua e pôs-se a gritar por socorro. Os vizinhos acudiram e a polícia foi chamada. Às 10 horas, o inspetor Graves e o Dr. Eaglewood faziam sua entrada na casa modesta de Mayflower Street. Incontinente, o médico legista debruçou-se sobre o corpo desnudo de Miss Penn e procedeu a um exame preliminar. O mesmo procedimento. O assaltante deu-lhe uma tremenda surra com o chicote e depois esganou-a. Com a mão esquerda? Com a mão esquerda. O chicote foi o mesmo usado na charneca de King's Pipe. A vítima não foi atacada sexualmente, mas surrada de forma impiedosa. Não há a menor dúvida de que o assassino é o mesmo, mas, desta vez, ele nos forneceu a primeira pista. Sim, doutor, que pista? Veja, encontrei esse botão preto na mão enclavinhada da mulher, e ela não usava nenhum agasalho de casimira desta cor. O botão era grande, forrado de pano, e parecia ter sido arrancado de um paletó masculino. O inspetor recebeu-o das mãos do Dr. Eaglewood e examinou-o, franzindo o senho. Devia haver centenas de botões semelhantes àquele em Sandy on Blackwater, mas não deixava de ser uma pista. Se o homem saísse à rua com o mesmo casaco, faltando um botão... Mas isso era muito problemático. Àquela hora, certamente, o assassino já devia ter dado por falta do botão. O inspetor guardou-o num envelope de papel manilha e deu uma busca no local do crime. Não encontrou nada mais de interesse. Então, passou a interrogar a empregada. Alice Morris era uma mulherzinha rústica, bem nutrida, de olhos espantados. Minha mãe está doente. Por isso passei a noite em casa dela, no caminho de Bocken. Miss Penn não esperava a visita de ninguém, tenho certeza. Não posso imaginar como é que o homem entrou na casa, se estava tudo fechado a chave. Miss Penn era muito cautelosa, a pobre criatura. A porta da rua estava fechada a chave quando você entrou, agora pela manhã? Não, senhor. Pois é isso. A porta estava fechada apenas com o trinco, mas a chave continuava na fechadura, pelo lado de dentro. Miss Penn fechou tudo muito bem na hora em que eu saí. Ela era muito cautelosa. Sua patroa tinha inimigos, Alice? Não, senhor. Ela se dava bem com todo mundo, a pobre criatura. Parece uma vingança o que fizeram com ela, mas não conheço ninguém que fosse capaz de tamanha crueldade.
Miss Pin trabalhava nos Correios e se dava bem com todo mundo. Pode-se dizer que ela conhecia toda a população de Sandy e era muito querida na terra. A pobre criatura. Você pode me dizer se falta alguma coisa na casa? O senhor quer saber se roubaram algum objeto de valor? Não, senhor. Já olhei na penteadeira. As joias de Miss Pin estão no cofrezinho de prata. Também há dinheiro na gaveta da mesa e em cima da geladeira. Não roubaram nada, não. Não, senhor. A não ser o medalhão. Que medalhão? Um camafeu de marfim com as beiradas de platina. Miss Pin usava-o sempre no pescoço, pendurado numa corrente de prata. O medalhão sumiu, sabe? Foi a única coisa que sumiu. Um exame mais acurado no cadáver e na cozinha provou que o assassino usara luvas. Suas impressões digitais não foram encontradas em parte alguma. O inspetor Graves liberou o corpo e foi para a delegacia, levando no bolso um envelope com o botão preto. No caminho, dentro do jipe que os conduzia, o sargento Briggs pediu: "Deixe-me ver o botão, chefe. Tenho a impressão de que já o vi, não sei onde. Não é um botão muito comum." Examinou o indício, revirando-o entre os dedos grossos e suspirou. Não posso identificá-lo, não. Mas não me parece botão de paletó. Eu diria antes que se trata de um botão de sobretudo. E o pano que o recobre não é casimira, é lã. Existem tantos sobretudos de lã preta espalhados por aí que vai ser difícil encontrar o homem por intermédio dessa primeira pista. O senhor não acha? Acho, sargento, mas já é alguma coisa. Sabe em quem estou pensando? Em Daniel Davis. Se ele se prontificou a inocentar aquele lenhador, pode nos dar uma ajudazinha nesse caso. Daniel era um grande detetive quando trabalhava na Scotland Yard. Não gosto dele. Parece-me um gozador. Positivamente, não gosto de seus sorrisinhos maliciosos. Apesar disso, logo que chegou à delegacia, o inspetor telefonou para o palacete de Reddington Court e falou com Batista. Daniel tinha ido almoçar em Washington Castle, atendendo a um convite de Lady Agatha. Graves ligou para lá e comunicou a Lord Washington o novo crime do estrangulador, sugerindo que Daniel Davis desse uma passada pela delegacia. Realmente, às 2:30 da tarde, o Rolls Royce de Lord Washington levou o aristocrata e seu vizinho para Harvest Square. O inspetor também já tinha almoçado num restaurante próximo e recebeu efusivamente os dois visitantes. Não gosto disso, Davis. Você estava certo. O monstro continua às soltas. Agora foi a vez de Miss Hildegard Pin. Não sei lhe dizer por quê. A funcionária dos Correios? Pobre Miss Pin era uma excelente criatura. Realmente, minha mulher gostava muito dela. Vocês sabem como Agatha é democrática. Não há dúvida que estamos lidando com um demente perigosíssimo, que não escolhe onde atacar. Daniel fumava pensativamente o cachimbo, sem revelar as suas emoções. Mas também ele estava chocado com a tragédia e começava a ter medo. O mesmo processo? O mesmo processo, Davis. E desta vez não podia ter sido seu amigo lenhador. Vou mandar soltar John Combers imediatamente. Faça isso. O senhor me evitará despesas com um advogado. Como lhe disse, Combers irá trabalhar para mim. Já o contratei, aliás, preciso dele em Colchester ainda esta semana. O senhor o terá, milord. Leona Benning não ficou detido, mas também não creio que tenha sido ele o assassino de Miss Pin. Ainda estamos longe do culpado, segundo me parece. Talvez não muito longe. Vamos evitar o pânico, Graves. O pânico não é bom conselheiro. Eu esperava qualquer coisa desse gênero. O estrangulador é um psicopata, perigosíssimo, como disse Lord Washington, e esperto.
muito esperto. Agora, por exemplo, evitou atacar nas ruas. Isso dá a entender que suspeitava da vigilância da polícia. É possível até que soubesse das precauções das autoridades e conhecesse os locais mais vigiados durante a noite. Mayflower Street é uma rua modesta, mas residencial, e ninguém se lembrou de pô-la sob observação, não é? Atacando ali, o louco evitou um mau encontro com uma patrulha. Ou talvez não soubesse. Ele poderia imaginar que a polícia passaria a redobrar a vigilância das ruas. Qualquer criminoso esperto imaginaria isso. Então, quando sentiu a necessidade de matar, nosso homem procurou uma mulher solitária, numa casa isolada, onde ela pudesse gritar sem ser ouvida. Resta saber como foi que ele soube que Miss Hildegard Penn estava sozinha ontem à noite. Não era muito difícil de saber, Davis. A empregada combinou com a patroa anteontem sua ida à casa dos pais. E ontem Miss Penn comentou o caso nos correios, sem fazer segredo. Pelo menos foi o que me disseram. E foi o que aconteceu. Lembra-se, milord, ontem à noite o senhor me disse que Miss Penn estaria sozinha em sua casa de Mayflowers. Aliás, tenho a impressão que o senhor me disse isso da maneira mais curiosa. Eu? Não me lembro disso, Davis. Lembro-me eu. O senhor aludia ao caso quando discutíamos esta nova epidemia de gripe em Bocken. Creio que Lady Agatha esteve nos Correios ontem pela manhã e conversou ligeiramente com Miss Penn, não foi isso? É verdade. Agora me recordo. Mas eu não sabia. Não podia esperar. É claro. O senhor nunca poderia esperar. Mas se Miss Penn disse à minha mulher que iria ficar sozinha, podia tê-la dito a todos os outros clientes e funcionários dos Correios, não é mesmo? Aquela solteirona tinha mania de falar demais. Certamente o louco também soube disso e aproveitou a oportunidade. Certamente. E se a solteirona lhe franqueou a entrada, é sinal de que já o conhecia. Não acha, inspetor? Miss Penn, tendo chegado aos 35 anos, cercada da maior moralidade, não deixaria entrar em sua casa um homem de quem tivesse a mais leve suspeita. Acho que o assassino era conhecido da vítima, ou pelo menos era um homem de ilibada reputação. Em Sandy, um cavalheiro, em suma. Sim, um cavalheiro, mas não dos mais perfeitos. Outra coisa curiosa. Miss Penn era alta e magra, parecida com Jane Duncan. Talvez isso não signifique nada, mas talvez seja um indício promissor. Pode ser que o louco queira se vingar de todas as mulheres altas e magras com nariz de papagaio. Uma ideia fixa, entenderam? Pode ser. Mas não podemos exercer vigilância sobre todas as senhoras de Sandy com nariz adunco. Seria um trabalho de Hércules. Então, você pensa que o estrangulador ainda não esteja satisfeito? Houve um silêncio no gabinete. Uma espécie de mal-estar galvanizou os três homens. Lord Washington foi para a janela e pôs-se a tamborilar com os dedos na vidraça. Depois o inspetor soltou um gemido. Você está certo, Davis. Eu também penso que o assassino não esteja satisfeito. Cesteiro que faz um cento. Lembra-se do estrangulador de Brighton, que liquidou meia dúzia de mulheres solitárias? Esse caso se parece muito com aquele, embora não tenha havido roubo. E não percamos tempo com divagações. Limitemo-nos a examinar o caso atual, esperando que ele não se repita, ou que possamos evitar a sua repetição. Nada foi roubado na casa de Miss Penn? Nada mesmo? Apenas um medalhão de marfim e platina. A vítima costumava usar a joia no peito. Não era de grande valor, segundo me disse a empregada, mas brilhava com reflexos azulados. Talvez como no caso de Jane Duncan, o estrangulador carregou apenas as joias mais à mão. Ou que brilhavam mais. Isso é muito intuitivo, hein?
O homem sofre de cleptomania. Sofre de quê? Mania de roubar, inspetor, sem necessidade. Também é uma doença grave, de certa forma. O homem fica impressionado com as coisas que brilham e leva-as consigo. Isso é muito importante. Se encontrarmos o esconderijo das joias, o móvel dos crimes é a vingança e não o roubo. Assim, podemos pôr de parte os homens necessitados, os vagabundos, os desempregados. Se você está pensando naquele comador que mora debaixo da ponte, esqueça-se disso. O velho Joshua Cumberland não pode ser o estrangulador. Segundo o Dr. Eaglewood, o assassino tem uma mão esquerda poderosíssima, com uma força tão grande que chega a esmagar os nervos do pescoço das vítimas. Nosso homem é muito forte, Davis. Um atleta, diria eu. Ou um louco. Os loucos não precisam ser muito fortes para serem perigosos. Quando têm ataques de fúria, eles ganham uma força descomunal, inexplicável. Há alguns anos, prendi um cocainômano no Sorro, que lutou contra 5 bobs e mandou 2 deles para o hospital. E era um homem franzino, quase esquelético. Mas também não pensei no vagabundo da ponte. Graves, para dizer a verdade, ainda não penso em ninguém. Sandy é uma cidade pequena, mas tem quase 100 mil habitantes, contando-se os subúrbios até Chelmsford. Nunca encontraremos o culpado usando simplesmente o sistema de eliminação. Seria uma tarefa muito demorada. E temos que agir rapidamente se quisermos evitar a repetição dos crimes. Não há nenhuma pista no caso de Miss Hildegarde Payne. O inspetor Graves acenou e abriu um envelope de papel manilha que tinha posto em cima da secretária. Lord Washington aproximou-se, curioso, e o próprio sargento Briggs, que continuava plantado junto à porta, esticou o pescoço. Daniel apanhou o pequeno objeto que o inspetor lhe estendeu. Um botão, hein? Sim, estava na mão direita da vítima. Não há dúvida de que foi arrancado das roupas do seu agressor. Dadas as circunstâncias do caso, não me parece um indício forjado para comprometer outra pessoa. Claro que não, Graves, claro que não. Os loucos nunca pensam em comprometer outras pessoas, pensam apenas na sua própria segurança. Veja o que esse botão lhe diz, Davis. Você, que tem o curso completo lá da Scotland Yard, é quase um herói nacional. Havia um pouco de despeito nas palavras do chefe de polícia rural. Daniel pediu licença e sopesou o botão entre os dedos. Depois, tirou uma lupa do bolso e examinou-o meticulosamente. A luz crua que vinha da janela. Por fim, recolocou o indício no envelope em cima da mesa. Então? O detetive reacendeu o cachimbo, que se apagara, e voltou a falar com voz professoral. É uma boa pista, Graves, sem dúvida. Este botão pertencia ao capote do estrangulador. Um capote preto, de lã, com uma carreira de 5 ou 6 botões na frente. Botões novos, modernos, de tamanho médio. O assassino deve ter levado o chicote dentro da roupa, e por isso, ao tirá-lo para agredir Miss Payne, desabotoou os primeiros botões de cima do sobretudo. Esse botão deve pertencer, portanto, à 3ª ou 4ª casa na altura da barriga do homem. Foi arrancado violentamente e ainda tem alguns fiapos de tecido aderidos à linha. O capote é de lã inglesa, relativamente novo e de boa qualidade. E o botão foi feito à máquina. Nunca ouvi dizer que botões fossem feitos à mão. Refiro-me ao tecido que o cobre, Graves. É um botão especial, recoberto de lã, feito numa máquina especial. Não há desse tipo de máquina em série. Logo, o botão e o capote foram comprados ou mandados fazer em Londres, digamos. Ou Colchester? Sim, ou talvez Chelmsford, que é a capital desse distrito. De qualquer maneira, o homem adquiriu o capote numa cidade importante. Deve ser um cavalheiro de certas posses. Espero que o tempo continue frio e ele não se prive deste agasalho. O mais certo, no entanto, é que tenha outro. Talvez o homem seja um caixeiro viajante. O estrangulador de Brighton era vendedor de uma firma londrina. O nosso estrangulador pode não morar em Sandy. Eu não posso admitir que nessa encantadora comunidade
Pelo contrário, milord, tenho a convicção de que ele mora por aqui e deve conhecer bastante os costumes da terra. O que me causa estranheza é a sua mão esquerda. Sim, isso me causa estranheza e preocupação. Por quê? A impressão que a gente tem é de que ele bate nas vítimas com o chicote na mão direita. Logo, não é canhoto, mas só as estrangula usando a outra mão. Isso não é lógico, mas é curioso. Curioso e alarmante. Alarmante? Por quê? Não sei, ainda não tenho dados suficientes para formar uma teoria, mas sinto que estou caminhando para lá. E tenho medo, Graves. Estou com medo de que o caso seja ainda mais complexo do que me parecia. Dir-se-ia que o assassino, na sua loucura, consegue transmitir à mão esquerda uma energia sobre-humana. Isso é muito sério, Graves. Você não faz ideia de como isso é sério. Mandarei meus homens percorrerem todos os bordéis e pensões da cidade em busca de um caixeiro viajante suspeito. E como você diz, Davis, temos que agir com rapidez para evitar outro crime semelhante. Se o estrangulador continua em liberdade e se for um paranoico, acabaremos mergulhados no pânico. E depois será mais difícil encontrar a agulha no palheiro. É o que penso, Graves. Temos que agarrar o homem antes que ele leve mais longe suas proezas. Mas, como disse, não creio que ele seja caixeiro viajante. Era um homicida em potencial e passou a atuante depois da morte de Mrs. McBridge. O crime do Dr. McBridge foi a campainha de alarme que pôs em funcionamento a mão esquerda do estrangulador. É uma teoria respeitável. Nesse caso, acho que só poderemos agarrar o bandido em flagrante delito. Como todos os loucos desse gênero, ele deve agir com urbanidade durante o dia. Pode ser até um funcionário público. E só se torna um criminoso ao cair da noite. Será? Será que ele só ataca de noite? Não creio, milord. Tenho outra hipótese. Na minha opinião, ele só ataca quando encontra uma vítima com as características físicas da mulher de quem pretende se vingar. Esta é uma série de crimes por vingança, e as vítimas são todas altas e magras, com o nariz adunco. Isso pode parecer ridículo, mas é lógico. O homem no passado e agora, ele a procure entre as senhoras solitárias de Sandy. Talvez a mulher já esteja morta e ele não saiba disso e continue a sua procura. Os loucos são seres muito estranhos, meus amigos. Eles possuem uma lógica própria que confunde os homens sensatos. Mas, de qualquer maneira, é uma lógica. O nosso estrangulador odeia uma mulher. Uma determinada mulher. Por motivos românticos, mas não sexuais. Ele não ataca a honra de suas vítimas, mas bate nelas como se quisesse castigá-las por um mal que alguém lhe fez. Alguma mulher é a culpada desse complexo. Teria sido Miss Pym? Não sei. Mas se foi, com a sua morte, estará possivelmente encerrada a carreira do estrangulador. Não creio. Não creio que tenha sido a infeliz Miss Pym. E o homem pode continuar? Tenho que agarrá-lo depressa. Vou mandar prender todos os suspeitos que o sargento Briggs encontrar. Também vou exercer forte vigilância sobre as casas das mulheres solitárias. Tenho que agarrar o monstro, meu Deus. Se eu não o agarrar logo, vou acabar ficando maluco também. Daniel sorriu, pôs o chapéu coco, acompanhou o guarda-chuva, cumprimentou e saiu. Lord Washington, muito nervoso, foi atrás dele. O Rolls Royce esperava-os junto ao meio-fio com o crioulo ao volante. O que vais fazer agora? Não sei, milord. Não tenho o que fazer. Então venha comigo até o Washington Castle. Gostaria de discutir alguns aspectos do caso, na presença da minha mulher. Obrigado, milord. Nesse caso, prefiro que o senhor me acompanhe ao Blackwater Inn, onde poderemos tomar a melhor cerveja da terra. Lá discutiremos este desagradável assunto com mais liberdade do que na presença de Lady Agatha. Lord Washington mordeu os lábios, mas concordou.
E Daniel, que não gostava de ser perturbado em seus hábitos, pôde então tomar o seu litro diário de cerveja.